que eu aprendi com o Olavo nos últimos 2 anos? Que o Olavo assistia, divulgava e financiava e promovia qualquer pessoa que estivesse fazendo um trabalho de jornalismo sério e de vídeo, de análise. O Terça Livre é exemplo disso. Quando o Terça Livre começou, em 2014, uma bosta de programa, bosta de análise, não era organizado, enfim, era uma porcaria. E eu perguntei para o professor Olavo o que ele achava. Ele falou, tá muito bom, continue. Ou seja, ele não desanimava ninguém a fazer uma iniciativa que fosse sincera, de coração, mesmo que aquela iniciativa precisasse de inúmeros acertos e aperfeiçoamentos. Então, o que eu digo para vocês? Gente, não deixem de ajudar e financiar trabalhos de pessoas que estão fazendo esse trabalho jornalístico no Brasil e fora dele. Sobretudo para quem está fora do Brasil, porque tem mais liberdade, né? Ou tem liberdade em si. Então, eu fiquei muito alterado mesmo na hora de falar aqui dessa publicação da Fernanda Salles, porque, pô, cara, ela foi ameaçada de morte quando ela era do Terça Livre. Ela apanhou, gente. Ela apanhou de comunistas com o microfone do Terça Livre na mão. E nego, no comentário da Fernanda, estava chamando a Fernanda de extremista. Porque ela criticou o Tarcísio com o fato de que ele está financiando com o dinheiro do pagador de impostos uma parada gay. Falei assim, pô, é sério mesmo? Esse é meu país? Essa é a direita do meu país que vai chamar de extremista uma jornalista que não falou nada demais, que simplesmente expôs uma verdade, que as pessoas têm medinho de falar e criticar, porque o cara é um cara bom e é um governador que a gente quer que fique no Estado. Assim, pô, pelo amor de Deus, não sabe argumentar, não sabe expor. Outros falaram assim, não, mas é que tem que ceder e tal. Se é a política de ceder, então, afinal, pô, tem o Marcel Van Hatten para ceder à vontade, tem o pessoal do MBL para ceder à vontade. Assim, se é para ir nessa direção, de que adianta, né? Então, eu acho que é necessário incentivo aos sites de direita. Vocês precisam apoiar, assinar. Eu vejo que o pessoal do Jornal da Cidade Online, Gazeta do Brasil, tem também coisas de assinatura. Assim, ó, divulgar. Ah, pô, Alan, eu já assino, já ajudo, o Brasil Paralelo, não sei tantos outros, o Brasil Sem Medo e tantos outros. Tá, beleza, mas divulga. Divulga, manda para as pessoas. Essas iniciativas, elas têm um trabalho de importância maior do que os partidos políticos. É óbvio que muita gente não entende isso, mas esses trabalhos, eles têm mais importância. Por quê? A quantidade de pessoas no Brasil que ainda incensam coisas que são de mentalidade esquerdista não está no gibi. O brasileiro médio não sabe dos malefícios do salário mínimo, o brasileiro médio não sabe. E quando eu falo brasileiro médio, eu estou incluindo desde a dona Maria, que vai comprar o pão na padaria e é faxineira, ao general. Porque para mim são todos médios, assim, que não leem, não estudam, entendeu? Então, não entende problemas como a China é comunista ou não é? Né? A Rússia é revolucionária ou não é? Putz, o brasileiro não tem ideia do que está acontecendo, ele não sabe de nada, ele tem uma gama de conceitos absolutamente esquerdistas, seja de aspectos econômicos, culturais, sociológicos, até religiosos, ou seja, mentalidade religiosa revolucionária, que o cara não tem nem ideia, que ele acredita naquilo ali, achando que aquilo ali é bom, e ninguém nunca sentou e esclareceu aquilo para ele. Então, esses sites, esses trabalhos culturais, eles têm um papel fundamental e importante nesse processo de tentar esclarecer a população. E não dá para ficar se omitindo desse trabalho de esclarecimento da população, porque é ele quem, de fato, muda o trabalho político de um parlamentar ou de um executivo eleito. Ou seja, quando você tem o Tarcísio cedendo dessa maneira, sem ninguém criticá-lo, que venha a ser uma crítica madura, sadia e verdadeira, ele vai continuar cedendo, e ele vai ceder em todas as outras áreas, exatamente porque falta um grande jornal no Brasil que vá lá e mostre, olha, isso aqui, Tarcísio financia paradas gays, que são verdadeiras promoções de imoralidades e tal, etc, etc. Alguém mostrar ali, olha, o dinheiro que está sendo investido aqui, por que não gasta a mesma quantidade de grana num documentário, num filme, num incentivo fiscal para filmes, sei lá, num setor que só levantando questionamentos.
não, não é plausível que uma coisa dessa fique sem críticas, porque amanhã vocês só vão ter MBL para escolher. Essa é real, entendeu? A minha dor, o meu desabafo aqui com vocês é que se vocês não cobrarem os bons, amanhã só vai ter pilantra. Ou eu estou mentindo? Eu quero que alguém me diga que eu estou exagerando. Se hoje vocês não cobram os bons, amanhã vocês vão estar com um espectro político de escolha que vai ser MBL, Pazinato, Kim Kataguiri, Marcel Van Hatten, Deltan Dallagnol. É isso aí que vocês vão ter que escolher, se vai ser Deltan Dallagnol ou se vai ser o Pedro Stedley. Ou seja, eles estão empurrando a coisa na janela de Overton para um espectro que é completamente contrário ao que o povo acredita. Ou seja, vocês só vão poder... O mais equilibrado dos argumentos vai ser o argumento mais próximo da esquerda. Ou seja, quanto mais distante do pensamento revolucionário, mais as pessoas vão dizer que aquele argumento é um argumento que não pode ser utilizado. Pô, amigão, isso é a receita da merda. Você imagina se eu ter que... A gente vive reclamando, né? Ah, não, em 2014 a gente tinha que escolher entre Aécio e Dilma. Vocês vão voltar a fazer isso. Vocês vão voltar a ter que decidir assim. Enquanto continuarem aceitando essas coisas de parada gay do Tarcísio em São Paulo. Ou de deputados que ficam calados diante dessa questão da censura. Vocês querem isso? Vocês querem voltar a escolher só entre Aécio e Dilma? Ou amanhã vocês terem que escolher entre Boulos e Dilma? Né? Ou ter que escolher entre Pedro Stedley ou o Fernandinho Beiramar? É isso que acontece quando você começa a ceder. Você vai cedendo, eles vão empurrando, eles vão empurrando, eles vão empurrando. É chamada janela de Overton, né? Não vou explicar isso aqui agora, mas o programa está chegando ao fim, 1h30 de programa. Falei para vocês que eu não queria passar muito disso, mas é isso que acontece. Se vocês não financiarem esses jornais e se esses jornais não criticarem os bons, só vai sobrar então esse trabalho meia boca, sem crítica, e aí vai ficar assim, vai todo mundo ficar chorando leite derramado. Puxa vida, que pena, né? E eu falo isso com experiência, porque quando eu criticava, eu era chamado de extremista, apoiador falso, tô atrás de assinatura, quero o bem bom. Era isso que eu ouvia desse mesmo pessoal que criticou a Fernanda Salles, desse mesmo pessoal que fala isso de mim, falou essas coisas da Fernandinha e da crítica dela ao Tarcísio. É o mesmo pessoal que vai dizer assim, não, o Alan a gente tem que relevar porque ele está numa situação de pressão, né? Ele tá sofrendo, tadinho do Alan, né? Sabe? É esse mesmo pessoal. Quando a malícia ela não chega a um nível pior, que é quando eu já vi gente de direita, como aquela Regina, não é aquela mulher lá do Nordeste, Regina Vilela, quando ela falou assim, não, a Polícia Federal tem que prender esse cara mesmo, ele tem que ser preso, porque ele tem que responder ao crime de lavagem de dinheiro. Quando, na verdade, não há uma acusação de lavagem de dinheiro, no meu caso. A PF diz que quer entender se teve ou não crime. Se quer entender, faz uma devassa na minha vida. Fizeram e mesmo assim eles acham que ainda não é suficiente. Que eles têm que pegar o meu corpo para poder descobrir se eu fiz lavagem de dinheiro ou não. Ou seja, sendo que a origem do dinheiro nunca foi lícita e a lavagem de dinheiro ela acontece quando você tem origem lícita. E, na verdade, era só uma networking do YouTube. Todo mundo... Quem já tem YouTube tá careca de saber disso. Você tem uma networking do YouTube. Essa network recebe a monetização do YouTube. Ou seja, o Google americano paga para essa networking paga para você na sua conta bancária. Tá tudo ali descrito, enfim. Quem trabalha com streaming sabe disso. E a Regina Vilela postou. Se ela não apagou, vocês botem aí. Bota no tweet da Regina Vilela, pesquisa lá, Alan preso. Vocês vão ver que ela vai estar lá pedindo a minha prisão. Ou seja, quando não é aquela pessoa que diz assim, não, mas não releva um pouco aí o que o Alan disse, porque ele está sob pressão, a coisa chega a níveis assim piores, de pessoas pedir a prisão de um pai de família inocente que tem uma filha doente para cuidar. Esse é o reflexo de quando você fica cedendo à esquerda. Você deixa de ser compassivo com pessoas que merecem compaixão e você começa a ficar complacente com quem não merece complacência nenhuma. Você passa a falar, fulano não roubou, né? Deixa ele lá. Fulano não matou, né? Deixa ele lá.
Fulano roubou e matou, mas assim, a gente vai fazer o quê, né? Não tem como fazer nada, né? Fulano roubou, matou e agora quer me calar. Mas fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? Fulano roubou, matou, quer me calar, ainda quer me prender, porque se eu falar para alguém que eu já sofri isso. Mas fazer o quê? Você acha que ele vai governar como? Porra, gente. É sério que vocês vão deixar isso dessa maneira? Eles vão avançar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.